Ligando lá. Quem tá ligando? O povo. Amém. Vamos orar, amém, amados? Como que eu paro aqui? E tá ligado, tá recebendo. Você viu? Vamos modernizar. Gente, tá velho. Mas a gente tá honrado. A gente tá cego, né? Não, amém não. Pai, nós queremos te dar graças nesta manhã pela palavra que nós vamos receber. Sabemos que será uma palavra rema, revelada para os nossos corações. E nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha capacitar a tua serva, trazendo, Pai, foco, entendimento, a lembrança de tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela para que ela viesse ministrar aos nossos corações. Nós declaramos que todo espírito roubador da palavra caia por terra agora. Amém, Deus. Todo cansaço Jesus, físico, Senhor, mental, Pai, toda dispersão nas mentes caia por terra agora, em nome de Jesus. Envia os teus arcanjos guerreiros sobre as nossas vidas. Nós cobrimos esse lugar, o chão, o teto, em nome de Jesus, as janelas, as portas. Nós declaramos, ó Pai, que sairemos daqui com uma palavra plantada numa terra fértil, para que ela venha dar frutos em nossas vidas, e que todo espírito roubador da palavra caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo roubo nas mentes caia por terra agora, em nome de Jesus. E que venha ser um ano onde nós possamos verdadeiramente viver o novo do Senhor, uma palavra rema, revelada, viva sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu tentei colocar aqui o Zacarias 3 e não entrou aqui. Porque não tem Wi-Fi. Ô, Glória! A graça e a paz, queridos, amém? Amém. Shalom, que a paz do Senhor esteja. Pode sentar. Glória a Deus, que saudades. Um domingo parece que é um montão de dias, né? E ainda o povo está viajando. Glória a Deus. Gostaria que eu sei que a Isha já orou, a pastora já orou, mas eu gostaria de fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero nesse momento, Senhor, colocar a minha vida e a vida de cada um aqui diante do Senhor, porque nós temos um entendimento que sem o Senhor nada é possível. Até mesmo o nosso respirar está diante do Senhor, é do Senhor, tudo para o Senhor. E neste primeiro culto, nós queremos dizer ao Senhor que adoramos a Ti de uma maneira completamente despojada, profunda, dentro dos nossos corações, que na nossa humanidade, muitas vezes nós não conseguimos expressar, e às vezes somos infantis quando nós queremos adorar a Ti de uma maneira, Senhor, como um modo de vida, como todos os momentos da nossa vida. Às vezes nós esquecemos e muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. Mas nesse ano de 2026, nós queremos declarar que queremos estar e mergulhar muito mais profundamente na Tua presença, Pai. Porque a Tua presença pode estar nos palcos, podem estar em tantas coisas que nós muitas vezes queremos apenas andar na alma. E nesse ano de 2026 nós queremos desligar todas as vozes que querem realmente trazer direções que não são de Ti, Senhor.
e queremos ligar direcionamento, Senhor, completamente vinda de Ti, Senhor. Que este púlpito, Pai, possa ter palavras que venham ser do Teu coração, Senhor, para as nossas vidas, porque nós precisamos disso. O mundo está precisando disso. Senhor, nós estamos vendo tantas coisas, e ao ver tantas coisas, muitas vezes nós perguntamos, é de Ti isso, Senhor? Então, nós queremos largar e deixar todo o julgamento, Pai, de lado, e não nos justificarmos com nada, mas estarmos numa profundidade contigo, em que nós seremos como aquele salmo que fala que... inimigo. Aquele salmo que diz, como a corça anseia pelas águas, assim eu desejo a Ti. E que a Tua água do Teu Espírito venha submergir essa igreja, venha inundar esta igreja, e que nós possamos estar completamente, Senhor, disponíveis a Ti, fiéis a Ti, neste ano, Pai, apesar de nós mesmos, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, queridos? Eu coloquei aqui, essa e essa, tá online. Tá? Engraçado. Não. Eu quero só que eu fiz a foto e desligar aqui. Cadê a foto que você fez? Não é nenhuma dessas? É que você fez 450 fotos. Não, é deixa eu vou levar, não adianta. Você sabe que uma coisa, eu vou dizer, você sabe que quando a gente tem uma palavra profética sobre a nossa vida, pode desligar. Quando a gente tem uma palavra profética na nossa vida, é muito engraçado, sabia? Porque quando eu estava ainda estudando na ETM, quando existia a ETM, que hoje ainda é ramo, igual ao IFC, quando Thomas Dawson ainda era vivo, esse era um grande homem de Deus, o Luciano Subirá, ele tinha uns 140 quilos, para 150, pode não dizer 160. Aí depois ele fez bariátrica, e depois da bariátrica ele está muito diferente. Mas eu fui assistir um culto e esse culto, ele falou que não adiantava eu fazer rascunho, tampouco ficar lendo aquilo que eu escrevi. Gente, eu não sei, eu não consigo, sabe? E tem tanta coisa para se falar, daí eu falo, não, estou muito no raso, apesar de não conseguir. E nessa passagem do ano, esse ano foi um ano muito difícil. Foi um ano de muitos julgamentos, de muitas perseguições, de muitas pessoas que você ama assim, de uma maneira, com aquele coração de adolescente, de estudante, sabe? Que você faz tudo por qualquer pessoa, e aí você descobre tantas coisas ruins que o inimigo venceu, né? E isso deixa a gente muito chateado em muitas coisas. E então, neste ano, nós fizemos aqui na igreja a cura da igreja. A cura da igreja, e já tínhamos feito em 2012, quando Deus deu uma ordem assim imperativa que eu saísse da igreja da plenitude. E eu não queria de jeito nenhum. Então, já são muitos anos, e nós fizemos a cura da igreja, e neste ano Deus começou a falar fortemente ao meu coração: faz a cura da igreja, chama
os pastores e os presbíteros. E a gente não sabe, mas alguns estavam com o coração, eu creio que todos, com o coração em realmente tentar colocar a vida no altar de Deus. O Alfredo, ele falou algo muito importante, que dentro dos 30 e poucos anos que eu ando com o Senhor, eu tenho uma certeza, se o nosso altar com Deus, ele não estiver firme, tudo desmorona, tudo. Não adianta. Nós precisamos estar com o coração puro, né? Como simples como uma pomba, mas sempre prudentes, né? Vigilantes. Isso é uma grande verdade, é para todos os dias, é para os nossos dias, e nós não devemos nos alegrar com algumas coisas. E depois disso, como eu estava... Esse ano foi um ano, 2025, foi um ano de muitos julgamentos, muitas situações em que eu me perguntava, Senhor, porque assim, eu aprendi que a gente, quando nós sofremos uma ação, nós precisamos pensar aonde eu errei, aonde está o pecado, aonde está a transgressão, que a transgressão é nossa, e aonde está a iniquidade geracional que está me impelindo a fazer coisas que talvez eu nem queira fazer, mas nós não podemos ficar como Paulo, né? Aquilo que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. E eu sou muito assim. E eu sempre peço. Hoje mesmo já pequei aqui dentro do... Aqui mesmo já pequei. Gente, eu vi que a Isla estava se esforçando muito para louvar e ela ia fazer o... Aí eu falei para o Giba, faz a oferta. Aí ele começou, por quê? Não tem ninguém para fazer. Não, aí ele faz aquele... Porque ele é assim. E eu estou casada com ele desde o ano de 90. Imagina quantos anos. E a minha paciência, em vez de ser muito grande, ela é muito pequena. Aí ele começou. Por quê? Não tem ninguém? Por que aconteceu? Quem que vai fazer? Aí ele começou a fazer 32 perguntas. Eu falei, não precisa mais. Falei para o Alfredo, faz a oferta, que aí tá... Se, né? Eu sei como ela fica com a garganta. Aí ele olhou para mim, fez assim, só assim, né? Eu falei, pronto, vou subir no púlpito, já pequei, já fiquei. Por quê? Porque a gente não pode ser assim. Porque a gente tem que pedir, Senhor, me dá mansidão, me dá bondade, me dá longo ânimo, né? Tudo isso que eu e você já, estamos cansados de, ai, Deus me perdoa, porque hoje eu fiz tal coisa, tal. Aí Deus fala, de novo, Elizabeth, você não cansa, parece que não tem, né? Parece que você... E é verdade. E quando nós fizemos a cura da igreja nesses dias, eu ainda fiquei com uma dúvida, porque assim, eu entendo que, gente, quando nós precisamos ouvir algo de Deus, você precisa, diga assim, investir tempo. Pô, como a gente gosta muito de comida que nem pipoca, né? Eu não gosto de micro-ondas não, mas eu gosto de fazer pipoca, mas mesmo assim é bem rápido, né? A gente tem esse hábito. Hoje nós temos o hábito de, né? Com o contador da Fabiana, né?
Um dia ele falou assim para mim: Dona Elizabeth, olha, a senhora precisa ter mais paciência, viu? Eu não sei se a senhora viu, a senhora falou comigo 6 vezes ainda. É que eu não consegui, eu estou fazendo a coisa. Aí eu para Fabiana, esse contador é muito lerdo. Aí ele falou isso, ai, perdão, seu Antônio, o senhor me perdoa que eu sou assim. Gente, mas nós temos todos os dias, nós olhamos para nós e nós não podemos, como lá em Timóteo, olha e esquece quem você é. Nós não podemos isso. Nós precisamos restaurar um altar de maneira verdadeira. E a maneira verdadeira são nas nossas atitudes, todos os momentos. Amém? E por quê? Vocês podem não estar me vendo, mas o Senhor está me vendo. Aí que é duro, hein? Eita, eu fico pensando quando passar lá a vida da gente, né? Naquele filminho, aí vai ser difícil. E sempre nós temos que pensar isso. Então, no domingo, no dia 1, a gente sempre vai no monte. Só que Deus falou para mim, chega de coisas rituais. Chega de ritual. A gente tem o ritual. E todos os dias, quando eu faço aquele café que eu trouxe, eu fico pensando, todos os dias ela faz tudo sempre igual, sabe? Faz o café e o café tem que ser daquela marca. Eu falo, acho que eu sou autista. Mas a gente é muito hábito, né? A gente é muito. Se você pega a sua moto e ela faz todo dia brum, e ela fizer você já, epa lá, peraí, alguma coisa, vai lá ver, né? O que tá acontecendo. A gente é assim, nós somos muito rotineiros. E o Senhor falou para mim, chega de rotina que não leva a nada. Eu falei, obrigado, Senhor, vou parar por aqui. Aí, quando foi 9 horas, 10 horas da noite, eu desliguei meu telefone e eu falei, antes de dar ano novo para qualquer pessoa, eu tenho que falar com o Senhor. E aí eu fui buscar a face do Senhor e derramar o meu coração. Você derrama o seu coração diante de pessoas. Ai, Amélia, você não sabe, tototó, e fala, Elaine, gente, mas e o Senhor, né? E o Espírito Santo que está com você todos os dias. Senhor, qual é a roupa que eu devo colocar? Sabe, está agradando ao Senhor? O que eu devo falar? Porque por mim, eu vou falar isso na pregação com a pessoa. Aí, de repente, quando você prega muitas vezes, você sabe que você falou tudo o que você queria, mas, de repente, Deus começa a falar. E eu chorei muito no ano, porque a palavra ela veio assim, depois que eu orei, eu falei, Deus, o Senhor sabe tudo, hein? Comecei a falar com o Senhor e comecei a adorar ao Senhor, coisa que a gente não sabe adorar. A gente falar, Senhor, olha, o Senhor é Criador, como meu irmão anda todos os dias. Outro dia, nem sei quem estava lá em casa, ele olhou para mim e falou assim, a estrela mais próxima, você que estava? Não, né? Está a 20 anos, 20 mil ou 20 anos luz daqui, ele falou para mim. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas ele fala cada coisa. O que eu tenho de repente? Ele fala umas coisas. Mas se você for pensar, que Deus poderoso é esse, né? Que faz a estrela ficar tão longe de você e parece tão perto. Queridos, e quando nós vamos adorar ao Senhor,
nós não temos palavras para dizer: Senhor, o Senhor é o Criador desse céu, o Senhor é tão poderoso que o Senhor cria universos iguais a esse em milésimos de segundos, e nós estamos aqui, ó, fazendo igual a Bia, A, B, C, D, quando a Sandra manda coisas, quando ela quer escrever e ela tem que ditar, e muitas vezes nós somos assim, queridos. Deus não quer esse ano que você entre com rituais, Deus não quer que você fale para a sua esposa o que você não sente, Deus não quer que você Deus quer que você aprenda a ler nas entrelinhas da situação aquilo que uma pessoa ela quer falar. E assim, Deus, ele falou: faz a carteirinha, porque os pastores e presbíteros que receberam é para fazer visitas nos hospitais, nos presídios. Nós precisamos olhar para aqueles, imagina, que situação. Queridos, essa palavra, quando eu abri, Deus me deu a entender em Zacarias capítulo 3. Eu amo, mas eu já li tantas vezes essa palavra, mas igual esta meia-noite não foi, ela foi muito diferente. Muito diferente. Eu estou muito feliz por isso. Aqui, Zacarias, ele era um profeta de Deus, e Josué era um sumo sacerdote. Não era aquele que era o Josué que ficava ao pé do monte esperando Moisés. É um sumo sacerdote que, após o cativeiro da Babilônia, ele foi levantado para edificar novamente o templo. E quando eu li isso, eu entendi que esta palavra era uma palavra para a minha vida e a vida dos sacerdotes da igreja, não somente sacerdotes ungidos, mas a todos nós. Depois disso, Deus me mostrou, na minha visão, o sumo sacerdote Josué em pé. Ele estava em pé diante do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor não era nada menos, nada mais, eu creio, acredito, que era Jesus. E Satanás estava ali, ao lado direito do anjo, para acusar Josué. Queridos, nós estamos diante de uma corte celestial. E Deus, de alguns anos para cá, ele tem me falado: você precisa entender mais como funciona a corte celestial no mundo espiritual. Eu acho que para quem é advogado, e tem muitos aqui na igreja, fica muito mais fácil. Mas o réu era o sumo Josué. E o advogado dele era o próprio Jesus. E o promotor, o advogado lá, para condená-lo, era o próprio Satanás. E quantas vezes nós que temos e sabemos que a Bíblia diz que a igreja tem um livro onde estão escritos os capítulos, como nós temos um livro da vida, que é aquele que a gente, quando a gente declara, a gente fala: escreve meu nome no livro da vida, e a gente acha que são apenas umas pequenas palavras, mas aqui a visão que Zacarias tem é uma, e a visão que o Senhor me deu dentro desta palavra é outra. Queridos, Josué estava saindo do cativeiro da Babilônia. E aqui diz assim, que o anjo do Senhor
disse a Satanás: suas acusações são inúteis. Nesse momento eu chorei, porque quantos de nós somos acusados o tempo inteiro? E às vezes a gente fala que nem Neemias. Neemias, ele falou diante do Senhor: Senhor, lembra-te das minhas obras, lembra-te do que nós fizemos, do que eu fiz, lembra-te de mim. Queridos, Neemias orou, mas nós não precisamos disso, porque o Senhor, Ele sabe da intenção de tudo que vai no nosso coração de uma maneira tremenda, muito tremenda. E o acusador, Satanás, aqui diz que ele era repreensível. Repreensível porque o Senhor conhecia o coração de Satanás, conhece o coração, sabe. E quantas vezes ele quer tomar o coração de pessoas que tramaram contra você neste ano ou nesses anos que passaram. Não somente tramaram, mas como falaram coisas que muitas vezes te deixaram tristes de uma maneira que você não conseguiu adorar, você não conseguiu orar, você não conseguiu tratar bem seu esposo, sua esposa, as pessoas que te cercavam, ou tratou de uma maneira assim polida, porque o seu coração estava tão amargurado, e este fogo que queima e que arde sem ver, dói no nosso coração, dói. E quando nós estamos ministrando, nós vemos as pessoas muitas vezes se desnudando, e aquilo marcou aquelas palavras que o seu pai falou, sua mãe falou, ou a falta de tudo aquilo que aqui todo mundo sabe até mais ou menos de cor. Quando começa a conversar com uma pessoa, já sabe diagnosticar, né, o que vai na alma da pessoa, e como a nossa alma doeu, a ponto da alma doer, porque o espírito não estava tão pronto mais por causa da dor. E quando Satanás acusa aquele sacerdote, Jesus, o anjo do Senhor, diz: olha, é tudo inútil. Só que quando a gente recebe, a gente não acha que é inútil. Quando você recebe dentro da empresa uma palavra que mostra que não houve nenhum tipo de consideração por aquilo tudo que você fez, pelas noites que você passou, pelos momentos que você realmente se dedicou de maneira tremenda, nós entendemos que o anjo diz para Satanás: tudo que você está falando aí é inútil, Satanás. Você sabe que tudo foi inútil. Na hora você fica chateado, mas quando Jesus ele olha para você e fala: esquece, porque eu estou passando uma borracha em tudo isso. Senhor te escolheu, Jerusalém. O advogado que você tem, ele chega na cara de Satanás e ele fala: este é escolhido pelo Deus vivo. Você e eu somos escolhidos de tal maneira, desde que a gente começou a respirar. Quando aquele espermatozoide já entrou naquele óvulo e deu aquele boom de energia tremendo, você já foi escolhido pelo Senhor. E muitas vezes o diabo vem para dizer para você: você não é nada, e você acredita, e etc, e etc, e etc. Ou talvez você ache que você é alguma coisa por algo que você tenha feito, mas você é porque o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. E essa mulher que está do seu lado, foi o Senhor que te deu. Esse homem que está do meu lado, eu me lembro muito bem.
Eu tinha me enfiado num negócio, tudo que eu tinha de dinheiro eu enfiei nesse negócio. Quando eu abri a porta, pastor Pedrinho de Santana, ex-travesti, ele estava lá. Deus tomou ele e falou assim, olha, esse aí, o Gilberto, ele é o marido que Deus preparou para você. E você vai cuidar dele. Nessa época, nem batizado ele não era. E era comunista. Tadinho, né? Tadinho, ele acreditava, mas quantos comunistas estão acreditando, né? Foi uma libertação, né? E, de repente, outro dia, esses dias, ele falou, tô com muita dor. Aí eu falei, poxa, pastor Pedrinho, ele profetizou para eu cuidar de você, porque você ficaria dessa maneira, né? Com dor, etc. Então, muitas vezes, em tudo aquilo que nós falamos, Deus, ele já sabe. Diga, Deus já sabe. Deus já sabe. O meu futuro. Meu futuro. E o futuro que Deus tem é de paz e de prosperidade. Sabe por quê? Porque eu ouvi tanta gente, para o ano de 2026, para o ano de 2026, para esta tribo chamada Firme na Rocha, Deus tem essa palavra. Toda acusação contra a sua vida, todo julgamento cai por terra. Porque a palavra, ela tem poder. E as coisas do Senhor se cumprirão sobre a tua vida de uma maneira poderosa, tremenda. E o diabo, sabe por que ele te acusa? E ele fica lá, pem, na sua cabeça? Porque aí ele rouba a adoração que você pode dar ao Senhor, o melhor que você tem, porque esse povo que está aqui, o Senhor sabe que tem um coração gigante, pronto para estar amando, dando a mão. A evangelista Silvia, ela me mostrou esses dias uma pessoa com 2 cachorros, e a gente sabia que ela era uma drogadita só pela foto, né, Silvia? E ela abriu a janela e deu aquela sementalhada de Jesus, pílulas, doutor Jesus, aquilo que cura, que salva, liberta, ressuscita e faz as pessoas que eram um zero, né, ser alguém nesse mundo espiritual. Queridos, é coisa tremenda. É como, nossa, estou com muita saudade de uma pastora muito amiga nossa. Ela fazia, por isso que eu não gosto. Eu não gosto de fazer trabalho com... Eu sempre falo isso, não gosto de trabalho de libertação com drogado. É difícil, irmãos. É uma área que eu já malhei, assim, peguei, o punhal estava aqui, e a gente faz assim, ele volta. Já teve gente que puxava carrinho, que a gente deu banho em casa, que a gente alugou quarto, mobiliou, fez, dali 1 ano, meteu fogo em tudo. Eu nem passo na frente, porque quem levou o cara lá fomos nós, né, Alfredo? E, nossa, gente, é difícil lidar com esse povo. É muito difícil. Imagina você que nem ela, essa pastora solteira, e aí ela viu o cara caído lá, e ela fazendo aquela obra de dar canja que eles não tomam, comida que eles não comem. Se for um cachorro quente, eles comem. Porque o estômago deles não aguenta. Quando ela olhou, ela é muito profeta, muito, muito. Ela olhou e Deus falou para ela, cuida dele, que esse é o seu marido.
Ela falou: Satanás, Satanás, você não tem poder comigo. E hoje ele é um pastor abençoado. Chato que é só ele. Gilbertinho é uma bênção, bonzinho perto dele. Ele é muito, sabe, muito cri-cri. Queridos, mas voltando à palavra, ele fala: o Senhor escolheu Jerusalém. Esse homem é como um tição tirado da fogueira. Queridos, sabe qual é a boa nova? E eu falo isso com a boa nova deste ano. O Senhor, ele vai tirar você da fogueira da aflição, da fogueira da dívida, da fogueira das brigas, da fogueira, sabe, de tudo aquilo que você, pecado, as vestes sujas, tá tudo difícil, fedido, pois o Senhor, a labra súbria decanta, nesta manhã, ele está te dando um banho de sabão do lavandeiro, mas ele já te coarou, ele já te limpou, ele está trocando as suas vestes nessa manhã, e algo novo e glorioso e lindo Deus ele vai fazer. Eu creio. Sabe, porque tudo que está aqui na internet, você fala: meu Deus, quanta notícia. Ai, quanta notícia ruim, quanta coisa ruim. Sabe, é pessoa caindo, é líderes, não tem palavras. É um turbilhão. Mas nesta manhã você veio para tomar santa ceia e o anjo do Senhor está aqui. Ele está aqui para limpar as suas vestes, para arrancar um turbante. Faz assim, ó. Arranca a falta de autoridade, aquela coisa suja. E o Senhor, o anjo do Senhor, está colocando uma mitra, um turbante na sua cabeça de autoridade, autoridade espiritual. Você vai ter uma palavra poderosa para falar e que vai fazer tremendamente reverdecer a vida. Você será como um manancial no meio do deserto, porque muitas e muitas pessoas estão ali, lá fora, sabe, num deserto, no fogo da aflição, no fogo do sofrimento. Eu vejo pessoas aqui que vão dormir, não, nem dorme, né? Dorme não, ressona um pouco, vão dormir e estão com a mão na cabeça, sabe, pensando: o que eu vou fazer, como eu vou... Você não diga assim: eu não vou fazer nada, porque quem vai fazer é o Senhor. Senhor, ele vai fazer, ele é poderoso para fazer. Ele nunca, 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 nunca abandonou um filho dele e tampouco um soldado no meio da guerra. E quando o anjo do Senhor, ele diz assim: este homem é um tição tirado da fogueira. Este ano não será ano de fogueira. Este ano será um ano de muita graça do Senhor, muita vitória. E o Senhor, ele vai trazer grandes e gloriosas manifestações da graça dele. Tem luta? Claro que tem luta, mas você vai passar por todas elas, em nome de Jesus, porque o advogado, ele tem argumentos para calar a boca do repreensível Satanás. Queridos, e o sacerdote Josué, ele não abriu a boca, ele ficou calado, porque diga assim: quem me justifica é o Senhor, é Ele que nos justifica. Muitas vezes nós queremos abrir a boca para ficar falando, mas Deus, ele não tem isso.
Senhor, ele pega as roupas de Josué, que estava em pé diante do Senhor, e ficou calado. E ele fala, olha, hoje, nossa, essa palavra foi uma palavra tão linda para mim esse ano, foi o maior presente. Ele falou, eu removi o teu pecado e agora vou lhe dar roupas novas de festa. Queridos, diga obrigado, Jesus. Ele removeu o seu pecado. Muitos se arrependeram. Eu acho que Josué, ele olhou para aquela Babilônia que eles deixaram, aquela escravidão. Eu não sei do que você era escravo, eu não sei do que você estava dentro de um aprisionamento. São muitos, nós temos aprisionamentos geracionais, temos aprisionamentos emocionais, temos tantos tipos. E eu vejo que muitas pessoas ficam muito aflitas. E o Senhor está tirando você do fogo dessa aflição. Coisas novas Deus está fazendo. Às vezes a gente fala, passou. Mas coisas novas Deus ele irá fazer sobre as nossas vidas. Amém? Então, queridos, tem que ficar tirando e pondo óculos, que meu olho está uma benção. Em seguida, ele tirou o turbante, colocou o turbante limpo, e o anjo do Senhor ainda continua de pé. Quando Josué estava todo vestido, o anjo, ele falou solenemente a Josué. Se você observar, diga, se eu observar, todos os mandamentos e as prioridades do Senhor, que Ele me ordena, andar nos meus caminhos e obedecer fielmente ao Senhor, você sabe o que vai acontecer? Deus, ele me deu uma nova habilitação. Eu entendi essa palavra, e entendo essa palavra não somente para a igreja, mas aos pastores e presbíteros. A nós, pastores e presbíteros dessa igreja, que estão muitas vezes falhando, porque nós falhamos. Falhamos quando estava preso, não foste me visitar, estava doente, não foste me ver. Às vezes as casas estão no deserto, como diz o apóstolo Pio. O Pio, ele não era também, sabe? Eu fico pensando, as pessoas mudam muito. Eu vejo que o Luciano mudou muito, o Pio mudou muito. Eles eram de uma maneira, mas eu acredito que todos nós mudamos e deixamos, às vezes, aquele primeiro amor. Então o Senhor, ele diz assim, olha, se você entrar realmente no meu caminho, sabe? Você vai andar, vai estabelecer o sacerdócio dentro do templo do Senhor. O Pai, ele está habilitando novamente. Você poderá entrar na minha presença quando você quiser, junto com aqueles que estão com você, aqueles que nos cercam. Então, ouça o que eu estou dizendo, Josué, e todos os outros sacerdotes que estão com você. O que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro, porque eu enviarei o renovo. Essa palavra, ela se manifestou quando Jesus ele nasceu, há tantos e tantos
anos. Coloquei diante de Josué uma pedra com 7 faces, os 7 olhos, e gravarei um nome, tirarei a terra, os pecados da terra num só dia. Naquele dia que o Senhor morreu, ele tirou todos os pecados em um só dia. Mas eu também entendi que o Senhor, nessa palavra, sendo rema para você e para mim, o Senhor está habilitando este ano de você exercer um sacerdócio com o propósito que Ele tem na sua vida. Não com modismo, em falar em processo, em propósito, não. Mas algo que o Senhor, Ele quer do seu coração para Ele. E depois disso, essa palavra também saltou aos meus olhos. Todos viverão. Por quê? Porque você vai se assentar debaixo da figueira e da videira. Sabe o que significa isso? Paz, alegria, sombra do Senhor dentro da sua casa. Queridos, Deus está fazendo algo, Ele está arrancando. Eu vejo um anjo, xarabiamanto, alabra súbria decanto, com a espada desembainhada, dentro da tua casa, cortando, arrancando a fogueira da briga, da contenda, da aflição, sabe, de tudo aquilo que tem trazido. Você viverá, diga eu viverei, uma paz que excede todo entendimento. Este ano não será como foi o ano passado. Amém, queridos? Os homens e mulheres de Deus que estão aqui viverão um momento diferente neste ano. Você não será mais o tição tirado do fogo, não. Porque, gente, é horrível. Não é, a gente talvez não passou por um incêndio real, mas é um incêndio mental que o Senhor está arrancando pessoas daqui. Pessoas que passaram inferno mental dentro de empresas, com pessoas, com amigos, com família. Hoje o Senhor está liberando a sua vida de uma maneira especial, porque você veio para receber esta palavra rema, e tudo aquilo que foi, sabe, que te perseguiu, o Senhor está arrancando da tua vida. Amém, queridos? Dá um glória a Deus, crente. Por isso que a Fátima fala, nossa, é sua igreja, né? Não é minha. A igreja é tão fria, né? Eu falo, não é, que o povo é batista. Gente, quem vai pegar a Santa Ceia? Eu queria convidar o Bruno, a Fabiana, o Israel e a Silene para pegar a Santa Ceia e servir. A primeira Santa Ceia do ano, a Santa Ceia da paz, da alegria, da graça, tem gente aqui, que o Senhor me fala, que tá achando que, tô com a saúde. Tá não tá. Tem pessoas aqui que sentem assim, à noite, que vão morrer. Acho que eu vou morrer. Não é morrer, não. Você vai viver e vai viver, sabe, com muita graça do Senhor. Em nome de Jesus. Esse é o ano, hein? Te prepara, varão. Glória. Glória a Deus. É assim, viu? Todos os sarados, igual a pastora. Desculpa, a ovelha cara do pastor, né? Eu falo, gente, preciso perder essa banha.
essa pochete. Daí eu falo assim, não, Tahiti não posso fazer, que é yoga. Oh, glória. Fechar a boca, glória a Deus, sou fraquinha. Glória a Deus. Digo fraco, eu sou forte. E nessa manhã, querido, você vai... O renovo está aqui. Aquele que tirou os pecados num dia só. Aquele que fez uma nação num dia só. Segundo Isaías 66. Aquele em que Raabe era prostituta e a sua casa era o prostíbulo e a sua família vivia dentro do prostíbulo de Raabe, pois essa daí, quando ela conheceu Deus, tudo que ela precisava, o Senhor deu para ela, e ela foi a tataravó, sei lá, de Davi. Então, queridos, Deus, Ele sabe. Uma pregação que Gilberto pregou em Bertioga, né? Como Judá, como Deus trabalhou na vida de Judá, e Jesus era da linhagem de Judá. Deus pega aquilo que está mais torto para fazer o que é melhor, mais reto, purificado, santificado. E o renovo das nações, ele está aqui, que é Jesus Cristo. Ele está renovando as nações, ele está renovando a China, a Coreia, o Japão. Ele está fazendo grandes coisas. Então, queridos, vamos ficar de pé. Estenda a sua mão para cá. Nós declaramos que esse suco, ele está diante do anjo do Senhor e ele promoverá no mundo espiritual, através do sangue do Cordeiro, a retirada dos pecados, como foi num só dia, quando ele morreu. Lá em Apocalipse diz que os anciãos estavam ali do lado de Deus, e o leão da tribo de Judá também estava, e ele estava ainda trôpego, cansado da grande batalha que ele viveu. E ele viveu para deixar, ele ressuscitou para deixar esse suco e esse pão, para que nós pudéssemos entender que ele é vivo, ele vive, e nós estamos vivos, e estamos com as vestes limpas, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós oramos. Eu quero orar com você por um moço que foi baleado. Ele também revidou num assalto de moto. E eu vou fazer uma visita para ele amanhã. Ele está com uma bala alojada perto da medula. E ele é muito novo. E que o Senhor tenha misericórdia. O nome dele, como que é mesmo, Enio? É Roberto. Então, queridos, que você possa orar por ele, que se Deus tem propósito. E nesta manhã nós estamos vivos, com saúde, e podemos orar, podemos visitar, podemos glorificar o nome do Senhor. E nós queremos agradecer a Ti, Jesus, por esse momento poderoso nas nossas vidas, em que vamos tomar o suco e o pão, e entendemos que o Senhor é o pão da vida, e o Teu sangue tem vida, e estará dentro de nós, está dentro de nós. Então nós
glorificamos o Senhor, damos graças por esse suco, por esse pão, e entendemos que a bênção do Senhor está impetrada sobre esses elementos. E nós te pedimos para que nesse ano possamos estar completamente, integralmente ligados em Ti, conectados na videira verdadeira. Somos enxertados, mas já temos vida com Ele. Então, que nesta manhã possamos receber, pedimos perdão novamente e glorificamos o Senhor, porque os nossos pecados foram tirados por esse que deu vida por nós. Aleluia. Pode passar em nome de Jesus, amém? Oh, glória! Quantos? Quantos? 5? 6? Obrigado. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão santo, esse daí amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Afundado a nós, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, ao lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, ao lugar de honra. Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda,
Aleluia. O melhor lugar do mundo é aqui, na presença do Senhor. O Senhor, Ele está aqui, igreja, mas Ele está aqui mesmo. O Senhor falava assim para mim: muitos estão em tantos lugares procurando a paz, mas a paz que excede todo o entendimento, Ele está aqui. E você vai saborear esta paz dentro da sua casa, dentro do seu lar, orando e aguardando a volta de Jesus. Amém? Nós tomamos o pão, sabemos que esse pão, ele é vida, ele é energia, é com ele que nós caminhamos, o pão da vida. Por isso vamos comer. Glória a Deus, aleluia. De quem é? Glória a Deus. Oh, bendito, aleluia. Glória a Deus. Diga ao Senhor: Jesus, eu entendo o mistério da cruz. Entendo quanto você sofreu. E sei que esse sofrimento eu vou honrar com a minha vida. Em nome de Jesus. Vamos beber. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito, maravilhoso, aleluia. O xarábia manto, a labraçúbria decanta. Senhor é um Deus maravilhoso. E que nesse ano, nesse primeiro culto, você possa ficar, porque eu sei que o Senhor, Ele está trabalhando em cada família. Você que chegou aqui, seu marido não dá sinal que Deus, Ele é poderoso para trazer, viu? Senhor, Ele é poderoso para convencer esta pessoa daquilo que ela precisa. Senhor, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um. E neste ano, você pode orar, porque a manifestação da glória de Deus virá sobre a tua casa, sobre a tua família. Queridos, dinheiro é muito importante, claro. Mas o dono do ouro e da prata, Ele está aqui. Ele vai abrir as portas. Talvez uma leve, momentânea aflição que você passou. Mas Ele, que nunca deixou você na mão, não vai deixar neste ano. Em nome de Jesus. Eu quero declarar que o teu esforço para a manifestação da glória de Deus. Ore. Esse momento, eu quero dizer para pessoas aqui, é o momento em que você, assim como Jesus, Ele se preparou, Deus está preparando pessoas aqui para um ministério. É sério. Deguste a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Como ele chegou ao profeta e aquele livrinho parecia um mel. Coma a palavra, porque o Senhor, o Espírito Santo, vai te lembrar de cada palavra que você vai ler este ano, em nome de Jesus.
que você possa ir em paz para a tua casa. A alegria do Senhor, ela é a grande vitória que o Senhor está preparando para a sua vida. Vão em paz, que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Amém? Em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí.